Olá, na nossa aula de hoje, sobre a nossa disciplina Química Inorgânica, nós vamos falar sobre algumas ferramentas que nós usamos frequentemente para explicar algumas propriedades dos compostos de coordenação. Então, nós vamos falar sobre teoria de ligação em compostos de coordenação e organometálicos. Nós lembramos e enfatizamos aqui novamente que, embora nós usemos frequentemente exemplos de compostos de coordenação, mas os organometálicos também usam as mesmas teorias como ferramenta para a explicação das propriedades dos compostos, aqueles que são chamados organometálicos que têm a ligação com o metal via carbono. Bem, em princípio, nós utilizamos a teoria de ligação de valência, que é chamada de TLV, que envolve o que nós temos falado aqui frequentemente em nossas aulas sobre os conceitos de hibridização de orbitais. E a teoria do campo cristalino, que é chamada de TCC, ela foi desenvolvida porque a TLV se mostrou incapaz de explicar muitas propriedades dos complexos de metais de transição. E uma outra teoria, que talvez seja menos usada, mas também é bastante usada, que é a teoria dos orbitais moleculares, que é chamada de TOM, que, embora a teoria de campo cristalino explique muitas propriedades complexas, se constitui em simplificação sobre o que ocorre na formação desses compostos. O que nós queremos dizer aqui, sucintamente, é que dentro da ciência, quando uma teoria não explica alguns fenômenos, se cria uma outra teoria para suprir essa lacuna de deficiência de uma outra. E, por vezes, essa nova teoria não explica tudo também e fica aí aberto para novas teorias. Bem, nós já falamos em vários momentos, ainda que sem mencionar que estava usando a teoria, que é a teoria de ligação de valência. Vejam vocês o seguinte, se nós formos analisar esses dois compostos pela teoria de ligação de valência, primeiro, nós vamos ver aqui que o níquel, nesse caso, nesse composto, com 4 cianetos, ele tem o estado de oxidação mais 2. Então, a configuração dele, enquanto íon, níquel 2, é 3D8. Então, esses 8 elétrons do níquel estão aqui distribuídos de uma forma paralela, emparelhados, melhor dizendo, e que os pares de elétrons do cianeto vão ser doados para o níquel, mais exatamente ocupando os orbitais S e P disponíveis do níquel 2. Isso forma o quê? Forma o híbrido DsP2, que nós já sabemos que trata, então, de uma geometria quadrada planar. Por outro lado, se nós pegarmos o mesmo níquel, níquel 2+, mais ligado a 4 cloretos, então esses pares de elétrons do níquel não vão estar emparelhados. Isso por quê? Porque o íon cloreto é uma base mais fraca do que o íon cianeto. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o híbrido não DsP2, que é típico de uma geometria quadrada planar, mas sim um híbrido sp3, que é típico de uma geometria tetraédrica. Então, vejam que é importante a gente saber quem é ácido, quem é a base e qual a diferença de uma base forte e uma base fraca que está se ligando a um centro metálico. Então, se nós pegarmos outro exemplo, o mesmo cianeto, que é uma base forte, já adiantamos, e se ligando ao centro metálico, ferro, nos dois casos, só que aqui nós temos ferro 3 nesse primeiro caso, que é um íon D5, porque vai tirar 2 elétrons mais externos do orbital 4s e um do 3D, formando uma espécie que nós chamamos de íon D5. No caso aqui, nós vamos ter o mesmo ferro, mas nesse exemplo ele vai perder só os seus elétrons do 4s. Então vai ficar como íon D6. Vamos analisar primeiro esse exemplo aqui. Nós aqui temos 4 elétrons emparelhados, logicamente 2 a 2, um elétron desemparelhado. E os
pares de elétrons do ligante vai ocupar o quê? Então, os orbitais D, um D do ferro, o outro D, 4s e 3 orbitais P. Então, vai formar um híbrido que D2sp3. Né? Nesse caso aqui também. Né? Só que, no caso do ferro 2, né, o íon é D6, e nesse caso os 6 elétrons vão estar emparelhados. Mas o híbrido formado é o mesmo. 2 ligantes vão doar seus pares de elétrons para os orbitais D do ferro, o outro ligante vai ocupar o orbital 4s e os outros 3 os orbitais P. O híbrido também é o mesmo, D2sp3. Entretanto, apesar da geometria serem iguais, né, ou praticamente iguais, os híbridos são os mesmos, né, esse composto aqui vai mostrar propriedade paramagnética, porque tem um elétron desemparelhado, enquanto essa espécie aqui não vai ter paramagnetismo, porque não tem elétron desemparelhado. Né? Quando nós falamos que a espécie é paramagnética, é porque ela é atraída pelo ímã. Quando é diamagnética e não tem elétron desemparelhado, nessa espécie não é atraído pelo ímã. Bem, então a limitação da ATLV, né, é que uma das limitações, né, é que ela não dá explicação da origem das cores dos compostos de metais de transição. Então ela só dá explicações qualitativas, não explica as propriedades espectrais, que é de onde nós podemos explicar o aparecimento de cores nos compostos de metais de transição, e não explica qualquer propriedade resultante ou dependente de desdobramento de energia dos orbitais D. Então, para a ATLV, todos os orbitais híbridos têm a mesma energia. Isso é uma forma de ver, tem uma importância bastante grande que, como nós vimos, nós podemos, hipoteticamente, né, saber qual é a geometria que um determinado composto vai ser formado, mas algumas outras propriedades desses compostos nós não conseguimos explicar pela teoria de ligação de valência. Então, dentro da teoria do campo cristalino, algumas suposições são feitas. Primeiro, os ligantes são tratados como se fossem cargas pontuais negativas, esferas rígidas. As interações metal-ligantes são puramente eletrostáticas, ou seja, sem sobreposição de orbitais e sem compartilhamento de elétrons. Vejam que nós já, a priori, podemos dizer que essas hipóteses são bastante interessantes, mas não são muito explícitas e explicativas para algumas propriedades também de alguns compostos. E os orbitais D do metal, no íon livre, têm a mesma energia. Os ligantes, portanto, né, removem o caráter degenerado desses orbitais, né? Os orbitais D. Então, essas são algumas premissas, né, as premissas básicas da teoria do campo cristalino, e nós vamos ver o que isso nos esclarece sobre alguns pontos dos compostos de metais de transição. Bem, primeiro, na teoria do campo cristalino, depende do modelo de probabilidade dos orbitais. Então, existem 2 orbitais D cujos lóbulos estão orientados ao longo dos eixos cartesianos. São esses 2 aqui. Esse orbital aqui está orientado ao longo do eixo Z. Então, aqui nós estamos colocando esses orbitais em eixos X, Y e Z. Então, esse eixo Z, né, ele se sobrepõe com o orbital que nós chamamos de Z2. Nos eixos X e Y, nós temos aqui um orbital que nós chamamos de X2 menos Y2. E outros 3 orbitais são admitidos, né, que os lóbulos estão orientados entre os eixos cartesianos. Aqui, por exemplo, nós temos o eixo X e Y, né, aqui é o nosso Z, e entre esses 2 eixos nós temos um orbital que nós chamamos de DXY. Entre os eixos Y e Z, nós temos outro orbital aqui, e entre os eixos X, Z, nós temos outros orbitais. Então, aí nós já estamos fazendo diferença na orientação de nossos orbitais dentro da teoria do campo cristalino.
olhando como um todo, esse conjunto de orbitais, né, que nós acabamos de falar, dz2, dx2 menos y2, dxe, dyz e dxe, né, nós temos aqui como se fosse uma esfera, né? Então, nós temos que ver, ter na nossa mente, que aqui nós temos o eixo Z, aqui nós temos o orbital dz2, aqui nós temos o eixo, por exemplo, x e y, nós temos aqui no plano equatorial, né, dessa espécie, nós temos o eixo, o orbital, melhor dizendo, né, dx2 menos y2. Né? Então, nós temos que nos orientar por esses orbitais. Né? Então, aqui nós temos, né, voltando a essa, aqui nós temos dz2, aqui esse dx2 menos y2 seria aquele orbital que estaria no plano equatorial da espécie. Né? Então, aqui nós diferimos a energia dos orbitais em relação aos orbitais do íon livre. Né? Então, quando nós pegamos um campo octaédrico, né, nós temos que os orbitais que sofrem uma interação mais direta com os ligantes são os orbitais dx2 menos y2 e dz2, e estes sentirão uma repulsão maior, uma energia aumentada, em relação à hipotética distribuição esférica de cargas negativas. Os orbitais que sofrem menor interação, dxy, dxe e dyz, eles estão com sua energia diminuída em relação a um baricentro, onde estão alocados aqui os orbitais do íon livre. Então, isso faz uma diferença, porque nós podemos, então, nesse caso, explicar o aparecimento das cores, da origem das cores nos compostos de coordenação. Isso por quê? Porque se a gente pegar, por exemplo, o titânio 3, que tem um elétron só, né, no íon livre ele estaria aqui, mas quando forma-se o complexo octaédrico que tem essa nova distribuição, então esse elétron que estava aqui no íon livre ele vai ficar com mais baixa energia, ficar, portanto, num desses três orbitais. Esses três orbitais formam um conjunto que nós chamamos de T2G. Esses dois orbitais aqui, de mais alta energia, formam outro conjunto que nós chamamos de orbitais EG. Então, uma das razões do aparecimento de cor de um composto desse tipo é justamente a transição via recebimento de luz, de energia, desse elétron que estava nesse orbital, que vai para um orbital a nível superior, no estado excitado. Quando há o decaimento desse elétron, ele gera energia e isso dá, então, a origem a um espectro. E, logicamente, isso está relacionado com a cor do composto. Nós temos aqui o que nós chamamos um gap de energia, que é um delta octaédrico, a diferença de energia entre esses dois conjuntos de orbitais, que em alguns livros a gente encontra como 10 dQ. E esse delta, né, para passar, ou seja, um elétron de mais baixa energia para mais alta energia, né, envolve uma equação desse tipo, onde H é a constante de Planck, C é a velocidade da luz e lambda é o comprimento de onda máximo onde ocorre a absorção. No caso aqui, 493 nanômetros. Então, vejam que já há uma grande diferença entre a TLV, o tratamento da TLV, e o tratamento da teoria do campo cristalino para os complexos. Bem, a magnitude desse desdobramento do campo cristalino, né, desses níveis de energia, o T2G e EG, depende da natureza do metal. Assim, o valor de delta aumenta significativamente quando se passa de um período para o outro na tabela periódica. Os elementos da primeira série de transição têm o delta para o mesmo ligante menor do que o delta para os mesmos compostos, com o mesmo ligante, né, com elementos da segunda e terceira série de transição. A carga do íon metálico também influi nesse delta, pois a magnitude de delta tende a aumentar em função do aumento da carga do íon. Ou seja, um
composto com os mesmos ligantes com o ferro 3 vai ser diferente do mesmo composto com o ferro 2. Né? Então, quanto maior é a carga, né, maior é o delta. A natureza do ligante também causa efeito no desdobramento do campo cristalino. Então, aqui só para ilustrar, né, nós estamos vendo aqui que o composto com cobalto 3, nesses dois casos, quando o cobalto está ligado ao flúor, nós estamos vendo aqui que 4 elétrons ficam desemparelhados, né, pois que ele segue aqui a distribuição da regra de Runde, e quando está ligado a um ligante mais forte, uma base mais forte, esse delta é muito grande e esses elétrons acabam ficando emparelhados. Isso por quê? Porque nesse caso aqui o delta é pequeno, a energia para emparelhar esse elétron, né, a energia de emparelhamento é maior do que a energia para o elétron vir para um nível mais energético. Então, vai depender, já que o centro metálico é o mesmo, o ácido é o mesmo, vai depender da força do ligante. Então, para isso, foi aqui estipulada o que nós chamamos de série espectroquímica, onde nós estamos vendo que o monóxido de carbono é um ligante mais forte, ou seja, liga-se mais fortemente ao centro metálico, que é o cianeto, mais fortemente que o nitrogênio da etileno de amino, da amônia, mais forte do que da água e assim por diante. Os halogênios, que também se ligam ao centro metálico, eles são os ligantes mais fracos, que causam um desdobramento menor, como nós estamos vendo aqui. Então, isso aqui nós falamos que é uma configuração de alto spin, enquanto esse aqui é uma configuração de baixo spin. Então, nós temos aí, né, já uma diferença bastante grande entre a TLV e a TCC. Né? Bem, em complexo tetraédrico, a orientação dos 4 ligantes, que nós estamos falando em tetraédrico, são 4 ligantes, né? E em relação aos orbitais do metal, é diferente do que nós vimos no campo octaédrico. Isso por quê? Porque num campo tetraédrico, os ligantes estão direcionados ao centro metálico, agora pelos orbitais DXY, no caso, DXZ e DYZ. E os DZ2 e DX2-Y2 estão entre esses ligantes. Então, por isso que há uma inversão de ordem de energia desses orbitais. No caso, esses orbitais DZ2, né, e DX2-Y2 têm mais baixa energia do que os orbitais DXY, DXZ e DYZ. Então, isso nos dá uma outra inversão de energia. Então, em síntese, né, a teoria do campo cristalino explica o comportamento magnético, a estabilidade e a estereoquímica de complexos de metais de transição. Isso é fato. A realidade física do modelo não é tão satisfatória, pois os ligantes são considerados como pontos e as ligações são estritamente iônicas. Nós sabemos perfeitamente que é difícil imaginar uma ligação totalmente iônica e que as cargas sejam exatamente pontuais. Uma vez que ignora o caráter covalente de muitas ligações, a TCC não é capaz de explicar certas partes da série espectroquímica. Mas, mesmo assim, tanto a TLV como a TCC são amplamente utilizados como ferramentas para explicar vários fenômenos que a gente observa em compostos de coordenação.